Os queridos irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui presentes, membros da nossa comunidade missionária Maria de Nazaré, os daqui de Divinópolis, e temos também aqui a presença dos vocacionados que vieram de Uruaçu, no estado de Goiás. Uma alegria podermos estar aqui reunidos e unidos com todos os irmãos e irmãs que neste momento estão acompanhando a transmissão da Santa Missa. Pela internet, pela TV, estamos unidos por estes meios que nos aproximam. Na Eucaristia, nós nos unimos a Cristo e aos irmãos. Nós que estamos aqui presencialmente, fisicamente, e os que estão espiritualmente aqui presentes, os que se unem a nós através da imagem, do som, estamos congregados no amor de Cristo, e nos alimentamos da presença dele, na sua palavra, que é pão, e na Eucaristia, as duas mesas da missa, onde o Senhor nos alimenta. E estamos na quinta-feira, dia em que nós recordamos da instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Toda quinta-feira é dia de ação de graças a Deus pelo dom da Eucaristia. Lembramos a Quinta-feira Santa, quando Jesus, na última ceia com seus apóstolos, instituiu o Santíssimo Sacramento, onde ele cumpre aquela promessa feita antes da ascensão: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E eis que na Eucaristia que nós celebramos, na Eucaristia que nós comungamos, na Eucaristia que nós adoramos, vemos o cumprimento desta promessa do Senhor. Ele está no meio de nós, como já afirmamos hoje na missa. Ele está no meio de nós, na Eucaristia, onde Ele nos alimenta para podermos continuar a nossa caminhada, a nossa missão. Nesse mês missionário, que já vai caminhando agora para o seu final, nós nos lembramos que todos somos missionários pelo batismo, e a Eucaristia é o alimento necessário para irmos adiante na missão que nos é confiada. Quando nós falamos em missão, nós nos lembramos dos padres, das religiosas, que saem do seu lugar e vão para um lugar distante para fazer missão, para pregar o Evangelho. Mas nós não podemos nos esquecer que somos missionários onde nós estivermos. Quando a gente fala em missionários, a gente pensa na Missão Maria de Nazaré, muitos que vão para lugares de missão, como temos lá em Goiás, como temos hoje os vocacionados de lá que vieram fazer aqui a experiência missionária também. Quem sabe um dia eles vão estar aqui, saindo de lá, vindo aqui para servir. Mas não podemos nos esquecer que todo lugar é terra de missão. Claro, é muito importante nós rezarmos, conscientizarmos da necessidade deste trabalho, deste desinstalar-se por uma causa maior, a causa do reino de Deus. No Brasil, sobretudo na região amazônica e em tantas partes do mundo, ainda temos a ausência da igreja, ainda faltam operários para a messe. Então precisamos rezar para que tenhamos muitas vocações missionárias. Mas não nos esqueçamos, aqui também é lugar de missão. A nossa casa, o primeiro lugar de missão, a primeira terra de missão é nosso lar, é a nossa família, a nossa própria comunidade, porque muitos que estão ao nosso redor podem até ser considerados católicos, são chamados cristãos, mas não são evangelizados. É uma realidade. Muitos que se dizem cristãos, católicos, ainda precisam ser evangelizados. E nós haveremos
de pregar o Evangelho, não só com as palavras, mas sobretudo com a vida, né? Com o nosso testemunho, como dizia São Francisco de Assis para os seus frades. Preguem o Evangelho sempre. Se preciso for, use as palavras. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, é assim considerada pela Igreja padroeira das missões, sem nunca ter sido missionária nesse sentido que a gente entende. Nunca saiu lá do seu lugar, do seu país, para ir para um lugar distante pregar o Evangelho. Nunca fez uma pregação, mas ela foi missionária no Carmelo, consagrando a sua vida, entregando-se em oração, em sacrifícios, pelos missionários, pela missão da Igreja. Então nós somos missionários de diversas formas, sobretudo com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa oração, com a nossa prece. Então nesse mês de outubro, que existe para chamar a nossa atenção para esta urgência de colocarmos em prática o que Jesus pediu para os seus discípulos e pede a nós: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Final, a última semana do mês de outubro, façamos o nosso compromisso missionário, renovemos o nosso compromisso do batismo, que nos faz missionários, testemunhas de Jesus. Colocando em prática aquilo que o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, vem dizer para nós hoje. Ele sempre repete que nós precisamos nos revestir da graça de Cristo, que nós devemos nos revestirmos interiormente da graça de Deus, tendo os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus. Dessa maneira, nós haveremos de vencer o mal que está ao nosso redor, como nos diz São Pedro na sua carta. O mal está ao nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar, é preciso resistir-lhe firmes na fé. Em outras palavras, dando vários exemplos, São Paulo nos convida a isso, a nos revestirmos como um soldado para a batalha contra o mal. É preciso revestir-se da graça de Cristo como uma armadura, como um escudo, como um capacete, como uma arma, para nós vencermos o mal que continuamente nos ameaça. E que muitas das vezes utiliza-se do nosso ponto fraco para entrar em nós e na nossa vida. Por isso é preciso que estejamos muito atentos ao que nos diz o apóstolo São Paulo. Nos diz São Pedro, e a palavra de Deus nos convida a nos revestirmos da couraça da graça de Deus. Não uma vestimenta exterior, como nós no batismo temos o bonito rito da veste batismal, né? A criança ou a pessoa batizada, ela se reveste da cor branca, simboliza a pureza, simboliza a graça de Deus que reveste o batizado. Mas é um símbolo exterior que demonstra uma atitude interior, uma realidade interior. Revestir-se da graça significa revestir-se do amor de Cristo, da fé que nós cultivamos no coração e que demonstramos a partir dos nossos gestos, das nossas atitudes. Desse modo, haveremos de vencer o mal, haveremos de vencer o inimigo que está sempre a se opor a nós e à missão que nos é confiada. E vem o próprio Jesus, como o nosso Mestre e Senhor, a nos ensinar isso. Nós sabemos que o mal sempre rodeava Jesus, como naquele filme A Paixão de Cristo. O inimigo estava sempre por perto e queria que Jesus desistisse da missão que recebeu do Pai.
mas ele vai sempre adiante. Não se deixa levar pelo mal. Sabemos que Jesus, ele, sendo Deus verdadeiro, foi também humano como nós, para nos mostrar que nós precisamos fortalecer a vida divina em nossos corações e nas nossas ações, para que assim possamos vencer as tentações do mal. E como Jesus triunfou da tentação, nós também triunfaremos com o auxílio da graça divina. A partir da oração, como Jesus em várias passagens do Evangelho vai nos ensinando a rezar sempre, sem nunca desanimar. A partir da prática das virtudes, do esforço por vivenciá-las e das boas obras, nós vamos fortalecendo esta nossa armadura, esta couraça que deve nos revestir, para que possamos dizer como Jesus, que é preciso seguir o caminho, é preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, é preciso ir sempre adiante, sem deixar que o mal nos desvie da nossa caminhada e da missão que recebemos, e de sermos como Jesus, obedientes, e ele se fez obediente até a morte de cruz, morte que ele já anuncia no Evangelho que nós ouvimos hoje. Ele vai seguindo o seu caminho, ele vai para Jerusalém, onde vai se concretizar aquilo que ele veio para realizar neste mundo, dar a sua vida por nós. Pelo preço do seu sangue, ele conquistou para nós a salvação, e ele nos convida a vivermos já agora esta salvação que ele nos oferece. Nós seremos salvos do mal que está ao nosso redor, seremos salvos do tentador, se, como ele, nós nos deixarmos conduzir pela obediência, pela fidelidade aos nossos compromissos batismais que nós devemos renovar sempre em nossos corações. Peçamos então nesta Eucaristia que o Senhor possa nos fortalecer, que a Eucaristia seja esta armadura, este escudo, este capacete, esta couraça que nos reveste continuamente para a missão de cada dia, onde nós temos que vencer tantos dragões, tantos tentadores, derrotar o mal que está sempre à nossa frente, ao nosso redor, dentro de nós, pois existe sempre esta batalha. Estamos sempre lutando com o mal. O bem e o mal estão sempre em uma batalha em nosso interior e em nossa vida. Peçamos a Deus a graça de sabermos optar sempre pelo que é bom, que a sua graça nos ajude neste nosso propósito. E como Nossa Senhora, dela o mal nunca se aproxima. Não se aproximou o mal de Nossa Senhora, porque ela foi sempre revestida pela graça. Ela sempre foi imaculada. No seu coração não havia espaço para outra coisa, a não ser para a graça de Deus. E assim ela viveu a sua vida e é exemplo para vivermos a nossa. Que ela interceda sempre por nós, seja essa presença materna ao nosso lado, a nos encorajar sempre para nunca perdermos a veste batismal, esta armadura que deve revestir todo aquele que é soldado do reino de Deus, soldado de Cristo neste nosso mundo. E que assim seja. Amém.